Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para a gente continuar compartilhando mais conteúdo para vocês. Então, se você está gostando, se inscreve, por favor, clica no joinha que a gente vai conseguir continuar a compartilhar mais e mais conteúdos. Obrigada! Oi pessoal, estamos aqui então de novo na terceira aula. A gente vai falar então hoje sobre a ferramenta Perda e Ganho. É uma ferramenta que você pode utilizar em qualquer área da sua vida, né? Para a gente ter uma maior clareza, tomar uma decisão. E a gente vai pôr no papel, né? E poder analisar, né? O que eu ganho tomando essa decisão e o que eu vou perder. Analisar quais são os meus motivadores e quais são os meus sabotadores. A gente pode aplicar isso em qualquer área da nossa vida. É uma ferramenta, né? De coaching mesmo. E a gente colocando no papel, a gente acaba tendo uma maior clareza do que está acontecendo, né? E que talvez por que eu tenho aquele receio de tomar uma decisão. Às vezes é um sabotador, né? Ou alguma coisa que está me impedindo porque eu tenho um ganho secundário, que são os sabotadores. Então a gente vai falar dessa ferramenta, lembrando que nos outros dias a gente comentou sobre o tripé do relacionamento, a gente comentou sobre ego, id e superego, as 5 linguagens do amor e também comentamos sobre a técnica HTF, né, que é hipótese, terceira pessoa e futuro. São ferramentas de comunicação, né, para qualquer tipo de relacionamento e a gente aprende um pouco, né, talvez a trazer um outro olhar e poder observar aí o próximo e talvez agir diferente, né. Então essa é a ideia, é trazer informação para a gente refletir e ver o que a gente pode mudar, melhorar, para poder ter um benefício maior, tanto para você, né, quanto para as pessoas que estão à sua volta. E aí hoje então a ferramenta é perda e ganhos, né? Eu vou mostrar aqui, a gente vai pegar, né, se você quer fazer, né, a ferramenta junto, pega uma folha e divide, né, em 4 partes, né? Faz um risco no meio e um risco na horizontal e na vertical, dividindo em 4. E aí a gente vai preencher os 4 quadrantes que ficou ali, né? Então vou compartilhar aqui a tela. Bom, aqui é um quadrante, né? Você põe no papel mesmo para aplicar a técnica, né? É um papel, você separa ele em 4 partes, em 4 quadrantes. E aí a gente vai escrever em cada quadrante, né? O primeiro é o que você ganha se obtiver isso. Então, você tá na dúvida de tomar uma decisão e aí você pode definir esse objetivo, né? O que eu faço, né? Então, o que eu vou ganhar se eu obtiver isso? O que você vai perder se obtiver isso? E o que você vai ganhar se não obtiver isso? E o que você vai perder se não obtiver isso? Então, basicamente, o que eu ganho se eu tomar essa decisão, o que eu perco se eu tomar essa decisão, o que eu ganho se eu não tomar essa decisão e o que eu perco se eu não tomar essa decisão. Por quê, né? Se a gente pensar aqui, ó, o que eu ganho se eu obtiver isso? Ele é um motivador, né? É o meu prazer, né? Então, eu vou ter eu vou ganhar alguma coisa, né, tomando essa decisão. Então eu quero me divorciar, eu quero pedir demissão, eu quero abrir um negócio ou alguma decisão que você tá, né, você tem aquele sentimento, mas não sabe o que você faz, né? Eu quero entrar num relacionamento, alguma coisa nesse tipo, e aí você vai colocar no papel esses 4 quadrantes e o que eu vou ganhar se eu obtiver isso. Então, qual que vai ser o meu motivador, o meu prazer, né? O que vai trazer de bom aí pra mim? Se eu pensar no segundo quadrante, né? O que eu vou perder se eu obtiver isso? Então, o que vai me trazer dor, né? Uma perca ali e pode agir também como um sabotador. No terceiro quadrante, né? O que eu vou ganhar se eu não obtiver isso? Então, assim, a gente ter uma atitude,
a gente ganha e perde alguma coisa. Deixar de ter essa atitude, a gente também ganha e perde alguma coisa, né? Então, o que eu vou ganhar se eu não obtiver isso? Que vai ser o meu sabotador do prazer, ou seja, ele vai me sabotar a não ter essa atitude, porque eu vou ter algum ganho ali, né? Vou ter um prazer. E o que eu vou perder se eu não obtiver isso? Então, é um motivador da dor. O que eu perco, né, se eu não tomar essa atitude? Então, são esses 4 quadrantes, a gente vai separar, então, numa folha, e aí, você vai preencher com essas perguntas. E colocar, então, embaixo, a resposta, né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, né, eu tô querendo pedir demissão, né? O que eu vou ganhar se eu pedir demissão? Aí eu vou ganhar, né, liberdade, vou poder trabalhar no meu negócio, no meu projeto, fazer o que eu sempre sonhei, ter né, novas conquistas aí nesse novo projeto que eu, né, tô pedindo demissão para poder realizar um projeto próprio, no caso. Aí, o que eu vou perder se eu pedir demissão? Eu vou perder estabilidade e eu vou perder o salário fixo, né? Então, se eu pedir demissão e for ter o meu próprio negócio, eu vou acabar perdendo aquela estabilidade de todo, né, final de mês, começo de mês, ter aquela renda fixa. E o que eu vou ganhar se eu não obtiver isso? Eu não vou ter o risco, né? Então, eu vou ficar mais tranquila, né? Se eu não pedir demissão, eu não vou ter uma pressão, vou ficar mais tranquila, porque eu vou estar ali trabalhando porque eu já tô acostumada e tudo mais. E aqui, o que eu vou perder se eu não pedir demissão, né? O que eu vou perder? Eu vou deixar de desenvolver esse projeto, né? Eu vou deixar de realizar um sonho, de crescer a empresa que eu, né, tenho em mente e tudo mais. Então, essa é uma ferramenta que a gente pode utilizar para qualquer outro tipo de tomada de decisão, né? É uma ferramenta que ela é muito bacana, que a gente às vezes não reflete nesses ângulos, né, do motivador, do sabotador, e a gente observa aqui que a gente tem 2 tipos de motivadores, né? A gente tem um motivador que vai trazer prazer e a gente tem um motivador que vai trazer dor. Então, e a gente tem o sabotador que vai trazer dor e o sabotador que vai trazer prazer. Passando para a segunda questão aqui, depois que a gente preencheu isso, como que a gente vai fazer para entender, né? Qual ter mais clareza, né, do que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu vou procurar entender as minhas perdas e minimizar, né? Então, o que eu posso fazer para poder minimizar as possíveis perdas, né? Então, aqui, o que eu tava perdendo, né? O salário fixo e a estabilidade, vamos supor, na hora de pedir a demissão. O que eu posso minimizar, então? Como que eu posso minimizar essa perda? Eu posso fazer uma reserva de emergência, né? Que aí eu vou ter por 6 meses ou 1 ano um salário fixo. Antes de pedir demissão, eu me planejo. Então, eu vou estar minimizando essa perda, né? De estabilidade de salário fixo. Manutenção de ganhos, né? Quais são os sabotadores, né? Os ganhos secundários. Né? O que você pode fazer para continuar tendo os atuais ganhos na nova situação? O ganho, né, de não ter o risco, o ganho de ter a liberdade, né? Como que eu vou não ter o risco? Também com planejamento, né? Então, eu vou planejar, vou talvez, né, iniciar esse projeto antes de pedir demissão, para ver se ele vai realmente dar certo. Na hora que ele começar a engrenar, eu vou pedir demissão, porque aí eu tô minimizando o meu risco. Isso, o que vai ganhar é fácil de assimilar, né? Porque a gente é motivado pelo prazer, né? Pelo ganho. Então, acaba sendo o nosso combustível e que a gente acaba assimilando mais fácil, é o que tá no nosso cérebro, né? Mais fácil.
E aqui a congruência sistêmica, né? Esse objetivo ou resultado esperado afeta negativamente outras pessoas ou o meio no qual você faz parte? Então eu tenho que entender também se essa decisão que eu tô tomando aqui, ela vai prejudicar alguma pessoa, né? Então eu vou analisar se essa decisão que eu tô tomando, ela vai, porque a gente tem que saber, né, se isso vai prejudicar negativamente, né, aí, alguém que tá à minha volta. Então, pensando pedindo demissão, eu tenho uma família para sustentar, né? Então, eu não posso pedir demissão e não ter um planejamento, porque eu tenho uma família, tem pessoas que dependem de mim, tem pessoas que, né, o plano de saúde depende de mim. Então, eu preciso planejar, porque eu não posso prejudicar essas pessoas assim. Se eu vou pedir um divórcio também, tem filhos, o cônjuge, né? Eu vou estar prejudicando, né? Como que vai ser essa relação, né? Nem sempre porque é um divórcio, que é uma coisa que a gente entende como negativa, às vezes não, todo mundo vai sair ganhando. Então, os filhos talvez vão sair de uma casa que só tem discussão, só tem briga. Você vai poder criar eles separados num ambiente mais calmo, mais tranquilo, né? Os dois estão insatisfeitos no relacionamento, então os dois optam pelo divórcio mesmo. Então é um ponto positivo para todo mundo que está ali envolvido, né? A gente tem às vezes a intenção, acha que está divorciando e que está fazendo um mal, ou que alguma coisa ruim está acontecendo, mas na verdade lá na frente depois você olha para trás e entende que talvez fez o melhor para todo mundo ali. E o ajuste do objetivo, né? O que é? Né? Se a resposta da pergunta de cima, se eu estiver fazendo mal, né, para alguém, o que eu posso alterar no meu objetivo para poder afetar positivamente as pessoas que estão na minha convivência, né? Então eu posso ajustar, né? Então é aquela coisa, eu vou pedir demissão, tem pessoas que são dependentes de mim, tem um plano de saúde. O que eu posso fazer? Vou pesquisar outro plano de saúde, vou fazer a reserva de emergência para que essas pessoas não sejam impactadas, nem eu, nem as pessoas, né? Então, vou pedir o divórcio, eu vou conversar com as crianças, vou entender qual que é a visão delas, né? O que elas estão sentindo também como parte ali da família e entender se, né, é um ponto bom para todo mundo. Não, vou conversar com o meu cônjuge, com o meu parceiro, para também entender e ajustar, né? O que vai ser melhor para todo mundo, né? Então, a gente vai pedir divórcio, mas vamos morar no mesmo bairro, vamos morar próximo por causa dos filhos, para eles poderem ter o contato com os dois, não perder essa convivência, né? Então, a gente vai ajustar o objetivo para que ninguém seja prejudicado. Então, é mais ou menos isso a nossa ferramenta aqui, né, de perdas e ganhos. Fazer esse quadrante e colocar tudo no papel, porque também quando a gente está emocionalmente abalado, né, a gente acaba não tendo clareza do que a gente deve fazer ou não. E aí a gente colocando no papel, essa clareza ela aumenta, né, a gente começa a ter uma maior confiança, né, na decisão, e também a gente vai poder ler e reler no outro dia, na semana seguinte, né, no mês seguinte, para entender de fato, fazer essa reflexão, né, do que você escreveu na semana passada, no dia anterior, no mês passado, se realmente está fazendo sentido, se é de fato isso que você está buscando, se você, né, tá fazendo a escolha certa. Então, colocar no papel, e aí eu coloquei aqui no computador, mas o ideal é a gente escrever mesmo no papel, porque tem a questão cognitiva do nosso cérebro de absorver a informação, né? Então, quando você escreve na mão, né, a gente absorve mais cognitivamente, né, no nosso cérebro aquele aprendizado. Então, você vai absorver mais aquela decisão. E aí, com isso, você vai poder reler, e relendo, você vai ter uma clareza maior, né, do que foi
o que você refletiu, né? E até do que você pode fazer e ajustar ali, né? Então, você vai poder ter essa clareza maior e fazer esses ajustes, né? O que eu posso ajustar, né? Quais são os meus motivadores, os meus sabotadores. Você vai poder, então, fazer esses ajustes e não precisar tomar a decisão, né? Pela cabeça, pelo sentimento, pela emoção ali do momento. Coloca no papel, lê, relê, ajusta, né? Reflete, pensa e depois toma a decisão com uma maior confiança, uma maior clareza, uma maior, né, assertividade ali, discutindo, conversando, né? Porque você vai refletir também não só o seu ponto de vista, você vai analisar as pessoas que também estão no seu meio. Essa ferramenta é muito boa também nesse sentido, porque a gente não está olhando só pra gente, a gente está olhando também o que impacta nessa decisão ao nosso redor. E às vezes a gente também não pensa nisso, né? A gente tá pensando só na gente, porque a gente tá ali vivenciando e talvez sofrendo, né? Angustiado, e aí toma a decisão e depois lá na frente arrepende, e aí é bem mais difícil, né? Voltar atrás, dependendo do que você escolheu.